Graça e paz, irmãos. Amém. Mais uma vez, a gente está reunido aqui no campinho para a gente estar avançando, né, com o nosso assunto aqui na nossa localidade, com relação às jornadas, né, as caminhadas do povo de Israel no deserto, né? A Escritura fala que cada jornada daquela ali é um ensinamento espiritual para cada um de nós. Então, eles paravam ali naquela jornada, cada ocasião daquela ali era um ensinamento espiritual, né? A gente está avançando já, estamos agora vamos dar continuidade hoje com a estação de Refidim, né? Viemos falando do deserto de Sin, né? Depois Dófica, né? Alos, e hoje a gente vai continuar com Refidim. A gente vamos ler o nosso texto base, né? Que é Números, né? Números 33. 14, livro de Números, capítulo 33, versículo 14, que fala assim, ó: partiram de Alos e acamparam em Refidim, porém não havia ali água para que o povo bebesse. Né? Partiram de Alos e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para que o povo bebesse. Então a gente vê, né, que graças a Deus aqui o Espírito colocou que eles partiram de Alos, estão sempre avançando, né, com o Senhor. O Senhor está sempre avançando com o seu povo. E eles partiram em Alos. Alos a gente viu que é uma reunião que é para pior, né? Confusão, uma situação que acontece de uma reunião que não tem o Senhor, né? A gente estava vendo esses aspectos aqui, que o Senhor se cala fala com silêncio, né, tanto em Dófica quanto em Alos, né? Ele fala no deserto de Sin, o Senhor fala, e em Dófica e Alos ele fala com silêncio, e Refidim agora ele volta a falar. Dófica também a gente viu que Dófica é o esplendor do mundo, né? Que o Senhor também falou com silêncio, a gente viu que está na história, o esplendor do mundo não tem nenhum valor para o Senhor. E agora essa estação de Refidim, assim, um dos pontos, a frase-chave desse versículo aqui é justamente que eles não tinham água para beber, né? Acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para que o povo bebesse. Então essa é a chave. Foram para um local que não tinha água para beber. Né? E os textos que vão fazer parte desse estudo, né, que correspondem a esse estudo, é lá em Êxodo. A gente vai continuar em Êxodo. E são dois capítulos inteiros. 2 capítulos inteiros que correspondem, né, a essa jornada de Refidim, que é o capítulo 17 e o capítulo 18. Então, essa jornada de Refidim, a referência dela de estudo é o capítulo 17 de Êxodo e o capítulo 18 de Êxodo, esses 2 capítulos. Dentro desses 2 capítulos de Êxodo, 17 e 18, existem 3 assuntos principais. 3 assuntos principais. O primeiro, justamente, é o início, né? Esse início que não tinha água para beber, a água que jorrava da rocha, né? É uma passagem bem conhecida dos irmãos, quando a água jorra da rocha e eles bebem, né? O Senhor faz esse milagre da água jorrar da rocha, eles bebem ali, matam a sede da rocha, uma passagem bem conhecida. Então esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é a guerra contra Amaleque, né? Logo depois eles são surpreendidos pelos amalequitas, e tem a primeira guerra deles, né? Realmente uma guerra com os amalequitas. E o terceiro ponto que a gente vai estar vendo é a instituição de juízes. Depois, no final, eles instituem juízes para estar julgando a causa do povo, né? E o sogro de Moisés vai visitar ele com a esposa, com os filhos, e vê que ele está sobrecarregado no serviço, e aí eles
Moisés começa a delegar serviço e são instituídos juízes como ajudadores dele lá. Então são esses três assuntos principais. Então vamos começar aqui a nossa leitura no capítulo 17, Êxodo 17 a partir do 1. Como eu falei, né? Capítulo 17, 1 e 18 todo. Eu provavelmente vou me ater bem nesse começo aqui da água da rocha, um pouco lá no segundo, na guerra de Amaleque. No capítulo 18 todo tenho bem pouca coisa para falar, vou ser bem breve. Mas se algum irmão depois tiver alguma coisa para acrescentar, os irmãos também ficam à vontade. Então começa assim, capítulo 17 de Êxodo, versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Versículo 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Versículo 5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairás água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então a gente já vê aqui, vamos estudar primeiro esse ponto, depois a gente vai para o segundo. Esse é o texto referente à primeira parte, da água da rocha, né? Então a gente vê que o primeiro ponto que eu queria ressaltar, né, é o próprio nome Refidim, né? Esse nome Refidim, ele significa sustento, né? Sustento, suporte, ou contento, ou sustento, suporte, né? É o significado do nome Refidim, sustento, suporte, né? E justamente é isso. O primeiro ponto desse texto aqui é que eles não percebiam a presença do Senhor com eles ali. Já tinham passado por tanta coisa, né? Já algumas experiências com o Senhor, e nesse ponto aqui eles não percebiam a presença do Senhor ali com eles ali no local, naquela situação, né? Então isso às vezes muito acontece com a gente, né? A gente às vezes percebe o Senhor, a gente acha que o Senhor está conosco quando está tudo bem, né? Está prosperando, está tudo acontecendo bem, está tudo a mil maravilhas. Poxa, o Senhor está abençoando, o Senhor está comigo, o Senhor está cuidando de nós. Mas quando a situação fica um pouco complicada, mais difícil, chega às dificuldades, a gente já tem essa tendência de pensar que o Senhor não está naquele negócio ali, né? Poxa, o Senhor não está nessa situação, mas é justamente o que aconteceu com eles. Eles estavam numa situação difícil, bem complicada, e pelo problema da gravidade da situação, eles creram que o Senhor não estava ali, né? E colocaram a culpa toda em Moisés, como se Moisés tivessem levado eles para isso, tivesse se perdido ali com eles ali naquele local ali, né? Eles começam a culpar Moisés por conta daquilo. Mas a Escritura é bem clara aqui, né? Quando fala que no versículo 1 mesmo, né? Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, que a gente já viu que é Dófica e Alos, né? Segundo o mandamento do Senhor.
acamparam-se em Refidim. Então a gente vê aqui que é bem claro aqui que foi segundo o mandato do Senhor. O Senhor que estava guiando, o Senhor que estava mandando, ele que estava conduzindo pela nuvem, né, e pela coluna de fogo, né? E eles não percebiam isso, perderam essa percepção. Agora, interessante, a gente vê aqui que, alguém se lembra que a gente vem de Sim, né? Sim, Dófica, Alos, agora Refidim. Em Alos, a gente já comentei que é a confusão de homem, né? Uma reunião confusa de homens. Dófica foi o esplendor do mundo. E alguém se lembra do que aconteceu? Algumas coisas principais que aconteceram no deserto de Sim. Tem alguém que se lembra? Vê a memória dos irmãos tá boa. Rebelião. Oi? Murmuração do povo, né? Contra Moisés. Acho que teve também, mas não é isso não. Deserto de Sim, as duas principais coisas que eu quero ressaltar que aconteceu lá foi que eles aprenderam a recolher o maná, né? Então eles aprendem a recolher o maná por conta própria. Antes era, né, a comida era... Então eles começam a aprender a recolher o maná e entrar no descanso, a descansar no Senhor. Né? Então eles já saem e eles partiram de Sim. Isso quer dizer que eles aprenderam a entrar no descanso e aprenderam a colher maná, né? Uma estação bem positiva, né? Mas a gente vê que depois de passar pelo esplendor do mundo e pela confusão de homem Alos, que o Senhor falou com silêncio, a gente vê que agora é que eles enfrentam um problema de seca, né? Passa pelo mundo, né? Mundo, confusão de homem, vem caindo, e agora seca, né? Então a gente vê o seguinte, que, né, é uma condição no deserto. A gente vê que, assim, eu percebo assim, que no inverno, a gente está no inverno aqui, no inverno a gente bebe pouca água, pelo menos eu, né? Normal isso, a gente no tempo frio beber pouca água. Mas no verãozão, né, a gente costuma beber bem mais água, vem mais sede, a gente transpira, não é isso? Tem muito mais necessidade de água. E no deserto, agora você imagina no deserto, sem água. O deserto sem água é morte. É uma situação bem grave. Você está num deserto sem água, né? Então essa é justamente a situação deles ali. Eles estavam bem, né, numa situação bem grave e não conseguiam ver a manifestação do Senhor, perceber a presença do Senhor ali com eles ali, né? E justamente a gente vê isso no finalzinho, né? No finalzinho, no último versículo que a gente leu, que eles perguntam, né? Está o Senhor no nosso meio, no meio de nós ou não? Eles duvidam ali. O Senhor está no meio de nós ou não? Né? A gente percebe isso, que eles não percebiam a presença do Senhor. E agora eles vão contender com Moisés, né? Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse-lhe: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Né? Então, outra situação aqui, que eles vão, por não reconhecer que o Senhor ali estava no meio deles, eles pedem água, vão procurar água na fonte errada, vão pedir água para Moisés. Estão procurando água, mas na fonte errada. Dá-nos água para beber, pedindo água para Moisés. Aí o versículo 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés. E disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede? Então aqui estava botando a culpa como se Moisés que estivesse conduzindo eles. Eles não percebiam a presença de que era o Senhor que estava conduzindo eles, né? Então ali na mente deles a culpa era de Moisés que estava guiando eles, e não era o próprio Senhor. Os que estavam contendendo era com o Senhor. Por que nos fizeste subir do Egito para nos para nos matar de sede, nós e nossos filhos, nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Né? Então agora o Senhor ele vai mandar Moisés passar adiante, que ele estaria ali acima da rocha em Horebe, né? E para ele ferir a rocha, e a rocha jorraria água e mataria a sede do povo, né?
Agora é interessante que, assim, queria ler com os irmãos, de versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor. Né? Vamos ver lá em Salmos 81. Salmos 81, a partir do versículo 7. Que vai falar, a gente encontra nas Escrituras, né, esse nome Massá e Meribá, né, mas é o mesmo lugar. Massá, Meribá e Refidim se refere sempre ao mesmo lugar. Salmos 81. Não, a partir do 7. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi. E te experimentei junto às águas de Meribá. Então aqui a gente vê que o Senhor está falando para eles, eu te experimentei. Né? Eu te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasseis, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante a deuses estranhos. Eu, o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhes abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu os sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Né? Então a gente vê que ele se chama esse nome de Meribá, né? Eu te experimentei junto às águas de Meribá. Né? Então essa palavra Meribá mesmo, ela quer dizer em hebraico contenda. Então por que aquele nome o Senhor chamou aquele nome ali de Meribá? Que foi um lugar que o povo contendeu com Deus. Né? E Massá também, Massá significa prova. Então foi um lugar que o povo contendeu com Deus e o povo estava sendo provado ali pelo Senhor mesmo. Só que eles não percebiam isso, né? Mas era o Senhor mesmo que levou eles ali para estar provando eles. Né? Então vamos ver Deuteronômio 6, 16. Deuteronômio 6, 16, um pouquinho mais para frente, depois de Números. Deuteronômio 6, 16. Deuteronômio 6,16 diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Tá vendo? Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Tá falando da mesma passagem. Então, tanto o Salmo 81 quanto esse aqui de Deuteronômio 6, o Senhor está se referindo a essa mesma passagem de Refidim, né? Que houve briga lá, contenda com o Senhor, e está dizendo que eles tentaram o Senhor lá. Agora a gente voltando lá para Êxodo, a gente vai ver o que foi essa tentação, o que era essa eles tentar a Deus, né? Como é que eles estavam tentando a Deus? Versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Olha a contenda aí. Porque tentaram ao Senhor. O que foi a tentação? Dizendo: está o Senhor no nosso meio, no meio de nós ou não? Então aqui a gente vê que você duvidar de Deus, a incredulidade, o Senhor tem como tentar Ele. É você não crer na presença do Senhor, né? É tentar Ele. Então é isso que está falando lá em Deuteronômio, né? Que Meribá, em Massá, eles tentaram o Senhor. Em Meribá foi a contenda e tentação, né? Porque eles não criam na presença do Senhor, que o Senhor estava ali com eles.
E o Senhor está chamando eles aqui de tentação, né? Vamos ver agora em Hebreus 3, né? Hebreus 3. E ali com os irmãos lá em Hebreus 3. Hebreus 3 a partir do 7 até o 19. Hebreus 3, do 7 até o 19. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Olha a incredulidade aí. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada um durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, os que tendo ouvido se rebelaram. Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. 4.1. Temamos, porquanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tenha falhado. Só. Agora aqui em Hebreus ainda, irmãos, 11. Hebreus, a gente vai lá para o 11. Hebreus 11, do 1 até o 6. Hebreus 11, do 1 até o 6. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, tá vendo? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quando as suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado por Deus, porque Deus o transladara, pois antes da transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Né? Então a gente vê, né, irmãos, interessante. Sem fé é impossível agradar a Deus. É bem claro, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E justamente a falta de fé que nos faz não entrar no descanso. Né? Agora a gente vê que é interessante, onde que eu queria chegar. Né? A gente viu que, por isso que eu perguntei lá se os irmãos se lembravam o que tinha acontecido na jornada de Sim. Que justamente aprenderam a colher maná e a entrar no descanso. E se eles foram para outra estação é porque eles aprenderam. Né? Então, agora, bastou eles passarem pelo esplendor do mundo e pela confusão, que parece que, assim, eu entendo, assim, me dá a entender, que lá em cima eles foram ensinados e agora depois veio a prova. Agora eles veio a prova, agora tem que entrar no descanso, tem que confiar no Senhor.
gente tem que aprender a confiar no Senhor, né? Que o Senhor está com ele ali, crer que por fé, né? Por fé entrar no descanso. Quais foram os que não entraram na fé? Aqueles que não creram, por conta da incredulidade. Não creram no Senhor, na provisão do Senhor, no sustento do Senhor, né? Justamente esse foi o problema, né? Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. E justamente essa é a lição de Refidim, né? O Senhor levou eles para uma situação de bastante dificuldade, problema bem sério, bem grave, que levaria eles até a morte, né? Para que eles aprendessem a confiar no Senhor, crer no Senhor. Por isso que Refidim significa suporte, sustento. É crer que o Senhor ele está dando suporte. E o Senhor ele está sustentando em toda e em qualquer situação, né? E ali eles por não perceber a presença do Senhor, duvidaram. Será que está o Senhor no meio entre nós ou não? Justamente, e o Senhor falou que isso estavam tentando ao Senhor com relação a isso, né? E é pela fé, né? Pela fé que você, pelo crer em Deus, que você recebe a provisão, né, do Senhor. Interessante que, igualmente a isso, né, quando a gente vê a passagem de Mateus 4, a gente não vai ler, só vou comentar. Mateus 4 fala da tentação do Senhor Jesus, né? Que ele ficou 40 dias, é bem parecido com isso. Ele ficou 40 dias e 40 noites. Aonde? No deserto. Então agora o Senhor vai ter fome, né? Teve fome, né? Então agora vem a tentação. Adiantando um pouco de Amaleque, lá, a tentação da Amaleque, né? Quando o Senhor estava fraco, justamente depois de 40 dias e 40 noites, o Senhor, quando ele teve fome, quando ele estava fraco, foi justamente quando o diabo chegou para tentar ele, na fraqueza ali, quando ele estava fraco. Então a gente vai ver depois, quando a gente começar a ver a parte de Amaleque, aí, é justamente isso. Foi nessa fraqueza de Israel justamente que Amaleque entrou. Depois que eles estavam fracos, que eles viu né? É aí que o diabo ele entra, né? Então é justamente isso. Mas aí você vai ver que na tentação do Senhor, né, quando ele estava fraco, ali, depois de 40 dias e 40 noites ali, que ele foi tentado, que o tentador veio tentar ele, né? E a gente vai ver aqui, ó, vamos entrar só, depois a gente vai voltar para o início, só que na parte dos Amalequitas. É onde? Deixa eu ver aqui, só ver se... não estou aqui em Hebreus. Lá em Êxodo. 17, né? 17. Isso, Êxodo 17, versículo 13. Êxodo 17, versículo 13. 13? Êxodo, capítulo 17, versículo 13. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Deixa eu ver que interessante. Josué, que é uma figura de Cristo, ele desbaratou a Amaleque e seu povo a fio da espada. Então, o que tu vê assim, a alegoria é bem interessante. Que como foi na fraqueza do povo ali, que o povo estava com sede ali no deserto, aí vem a tentação do diabo, né, que é a representação dos Amalequitas mesmo. Amalequita é a representação do diabo mesmo. Como foi que Josué ganhou? Com a espada. A espada é o que? A palavra. Então foi como é que o Senhor Jesus ganhou lá a tentação lá? Com a palavra. Né? Vinha o diabo, ele rebatia com a palavra. Também está escrito. Sempre com a palavra. Né? Então a diferença é que aqui eles foram reprovados, né? Mas o Senhor, ele na mesma tentação, ele foi aprovado. Vamos voltar aqui para esse texto aqui, irmão, de Êxodo, né? Então agora eu vou falar aqui da versículo... Não, vou continuar, eu vou voltar para o... Ainda estou falando do versículo ainda da rocha, ainda não acabou não. Êxodo? 17 mesmo, a partir do 8, do 5, a partir do 5, versículo 5. Respondeu o Senhor a Moisés:
passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairás água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então a gente vê aqui que o Senhor feriu a rocha e a rocha deu água e saciou a sede do Senhor, né? do povo ali. E essa rocha ela é uma figura de Cristo, uma alegoria de Cristo, né? Vamos ver lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, né? Paulo vai fazer uma panorâmica para os coríntios, justamente das jornadas. E lá em 1 Coríntios 10 ele vai falar uma coisa bem interessante. 4. 1 Coríntios 10, versículo 4. Eu vou ler o 3 também. 3 e 4. 1 Coríntios 10, 3 e 4. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nós vamos ver que bem interessante, fica bem claro, né? Que todos eles comeram do mesmo manjar, né, espiritual, que também era Cristo. E beberam de uma água espiritual, e essa água era Cristo. E a pedra que os seguia, quer dizer, a pedra estava com eles ali todo o tempo. E essa pedra era Cristo, né? Então, irmãos, assim, essa alegoria da pedra, ferindo a pedra, é a alegoria de Cristo crucificado, do Senhor ferido, né? Da obra do Senhor, da obra do Senhor na cruz, né? Ele morreu, foi ferido pelas nossas transgressões, né? Foi crucificado ali, escoteado. Quando os soldados furam ele com a lança, sai sangue e o que? A água, né, dele. Então é uma alegoria disso, né? Dessa água que jorra da rocha ferida, da pedra ferida. É o próprio Senhor Jesus, né? Que é o nosso sustento. Ele que nos sacia. Outro texto interessante também que vai esclarecer bem isso para a gente, João 7. Evangelho de João. Evangelho de João 7, se eu não me engano, 37. A partir do 37, isso mesmo. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Né? A rocha aqui, o Espírito não tinha ainda sido dado, porque a rocha ainda não tinha sido ferida, né? Mas depois que a rocha foi ferida, o Espírito foi dado, né? Então, esse é o sentido, né? A gente vê que voltando, né, que eles pediam água para Moisés, estavam buscando na fonte errada. E o Senhor fala, quem tem sede, ele está falando aqui, né? Aquele que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Né? O Senhor, ele é a fonte do Espírito. Qual é a fonte do Espírito? É a rocha ferida. Amém. Ele é a fonte do Espírito, né? Então a gente pode pensar que a gente recebe o Espírito sapateando, pulando, marchando, subindo o monte, descendo o monte, mas não é, tocando no Senhor Jesus. Amém. Quando a gente toca no Senhor Jesus, né, a gente bebe dessa fonte, dessa água, né? O Senhor, ele jorra essa água. Quanto mais a gente toca no Senhor, mais a gente se enche do Espírito.
Então essa é a forma. Né? Gálatas 3 também, um texto bem conhecido dos irmãos também. Vamos lá ler. Gálatas 3, do 1 até o 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Olha só a rocha ferida aqui. Então ele está falando de Cristo exposto como crucificado, a rocha ferida, né? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois insensatos, assim sensatos que, tendo começado em espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Só até aí. Então a gente vê, né, que é tocando no Senhor Jesus pela fé, né? Não é por obra, não é por algo que eu vou fazer. Né? Não adianta sapatear, pular, subir monte, descer monte. Não adianta. A fonte é o Senhor Jesus, Ele é a fonte. Né? O Senhor Jesus que é a fonte. E por fé, tem que crer. Né? Crer no Senhor, ter fé no Senhor. Confiar nele que Ele está presente em qualquer situação. Né? Essa aqui é o sentido de refidim, de suporte, né? O Senhor ele ser o nosso suporte, sustento, mas com confiança, crendo no Senhor, que ele está presente ali naquela situação. Né? Você confia no Senhor, coloca a situação diante dele e o Senhor ele responde. Né? Amém. Outra também é João 4,14 também. João, Evangelho de João. João 4,14. O 13 também. A gente conhece, né, a conversa dele com a mulher samaritana, né? Estava ali no poço bebendo água comum. Aí Jesus afirmou no versículo 13, ó. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Está falando da água do poço, né? Água natural. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Então, a gente vê que a fonte da água, né, é o Senhor que dá essa água. O Espírito, ele jorra do Senhor Jesus Cristo mesmo. Né? Então, o Senhor, ele é a nossa fonte de água. Por fé no Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito e nos enchemos do Espírito. Né? Amém, irmãos? Vamos entrar agora na segunda parte de Amaleque. Essa parte ficou bem clara, né? Amém. Agora o versículo 8. A partir do 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Êxodo 17, a partir do 8. Êxodo 17. Êxodo, estou em Êxodo. Continuando o texto lá, o nosso texto base lá. Êxodo 17, 8, a partir do 8. Vamos ler até o 15, até o 16. Lê o texto todo, depois a gente comenta sobre o texto. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e nela se sentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol.
E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. A gente vê que é interessante, né? Amaleque, né? A gente vê que Amaleque, são os amalequitas, né? Os amalequitas, eles são descendentes de Esaú. Os edomitas, né, são descendentes de Esaú, e os amalequitas também são descendentes de Esaú. Esse povo de Amaleque, né? Está falando aqui. E Esaú, nas escrituras, o significado de Esaú é carne, né? Carnalidade, carne, né? É o significado espiritual. E Amaleque é a mesma coisa. A mesma coisa, carne, o significado de Amaleque, ou carnalidade, alguma coisa nesse sentido, né? Então a gente vê o outro sentido também de Amaleque é o próprio inimigo, né? O próprio diabo, né? Então a gente vê quando o povo estava fraquejando, ali no pior momento ali de Israel, que vem o diabo atacando o povo ali por trás. E tem também o texto de Deuteronômio 25, a partir do 17, vamos ver aqui, irmão. Deuteronômio 25, a partir do 17. Do 17 até 17 em diante, né? Até o finalzinho. Acho que só 3 versículos. 17 até o 19. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os falecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Né? Então a gente vê aqui em Deuteronômio que o Senhor está falando isso, né? Que a primeira frase que a gente viu lá em Êxodo, né? Que o Senhor teria uma guerra com Amaleque, né? Tá dizendo aqui, né? E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. E aqui ele fala de apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Né? A contenda de Deus com Amaleque, né? Ou seja, a carne, ela sempre contende com Deus, ela sempre é contrária a Deus. E quando a gente está fraco, seco do espírito, né? A gente vê, voltando de novo, né? A gente vê que quando passou pelo esplendor do mundo, confusão, agora está seco de água, está ali enfraquecido de espírito, né? Então agora vem o inimigo. Onde que ele vem? Pela carne. Entende? Esse é o sentido espiritual, né? Se você e vem nos irmãos, está falando que com aqueles que estavam mais fracos, né, era naqueles ali que era atacado, os mais vulneráveis, que vinha na retaguarda ali, mais cansado, quanto mais cansado, mais exausto, mais está sujeito, né, ao ataque do inimigo. Está mais sujeito, né? Então a gente vê essa contenda, né, do Senhor, né, que a carne ela vai sempre militar contra o espírito. Esse é o sentido, né, é que a gente está estudando também em Romanos, né, de andar no espírito. Então essa guerra de Amaleque contra o Senhor é a guerra da carne contra o espírito. É a mesma coisa, que é a guerra da carne contra o espírito. Né? Pela fé a gente acabou de ver o contrário. Pela fé a gente se enche do espírito, tocando na rocha ferida, né? Mas na carne a gente vai perecer. Esse aqui é o sentido
da ilustração aqui. E a gente chega naquele sentido de Josué, né? Josué desbaratou Amaleque e seu povo a fio de espada, pela espada, né? Pelas escrituras que você vence, né? Amém. A tentação da carne, né? Amaleque, a fio de espada, né? Outro sentido também para a gente avançar mais um pouquinho, que fala de Amaleque, vou usar só mais 2 textos só para a gente ver, depois eu vou estar passando para outra parte só também. 1 Samuel 15. É outra passagem também bem conhecida dos irmãos, né, que é de Saul, né? Do 1, vamos ler do 1 até o 3. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e o destrói totalmente, a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, menino e criança de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Só até aí. Então a gente vê aqui, né, que nessa alegoria de Saul, o Senhor falando da mesma passagem lá de Refidim, né? Que no momento que o povo estava mais fraco, né, que Amaleque tacou ali, ou seja, a carne, o diabo veio pela carne para atacar. Esse é o sentido, né? Então fala para Saul ir lá e destruir tudo, acabar com Amaleque, acabar com a carne, né? Então a gente vê essa peleja aqui de novo, a mesma ilustração, né? A gente vê primeiro assim que eu queria ilustrar nesse texto aqui, que Amaleque aqui ele está representado por um rei. Amaleque aqui ele é rei, é o rei Agag, né? Se eu não me engano, rei Agag, não é isso? Esse rei Amalequita aqui é o rei Agag. E Saul, quando ele vai lá para a peleja, ele mata tudo, mas ele poupa Agag. Não é isso? Sim. Os irmãos, ele poupa Agag, o melhor do gado ali, né? E depois, quando Samuel vem ver, ele escuta os bois ali gordos. O que é isso que eu estou escutando aí? Ele, não, eu poupei do melhor aqui. Os irmãos, creio que os irmãos conhecem bem a passagem, né? Não, isso aí é para sacrificar o Senhor. Sim. E Samuel vai falar para ele, não, mas o Senhor tinha mandado acabar com tudo, né? E diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar, não é isso? Sim. A obediência ao Senhor. Então, aí, naquele ponto ali, Saul ele perde o reino, ele perde o governo, né? O que significa essa alegoria aqui? A gente vê que Saul ele foi um rei que ele tinha o coração dele, não era segundo o coração de Deus. O coração de Saul ele tinha um coração segundo o coração do povo, do homem. E a vontade de Saul era agradar o homem, agradar o povo, né? Então, quando a gente vê lá estuda reis, quando aqueles reis pagãos ali eles subjugavam outro rei, eles traziam aquele... A gente viu até isso lá no Pedrinho, né? Que o rei Joaquim lá, e depois eles deram, né? Ficou lá no reino com eles lá, eles se juntavam lá no reino. E é a mesma coisa que Saul queria fazer com Agag. Se juntar a ele, depois ali no reino, eles tinham esse costume de fazer isso. Fazer uma farra. Os reis da época. E o que significa isso, irmãos? Agag aqui, o rei Amalequita Agag, ele a tipologia aqui é de um governo. Então isso significa que o governo de Saul já não era um governo mais pelo espírito, ele estava fazendo aliança com a carne. Esse é o sentido. Por isso que ele perdeu a coroa, perdeu o reinado. Porque agora o Senhor falou, agora eu não posso mais usar Saul, não tem como. Entendeu? Então o governo, quando você quer agradar homem, quer agradar pessoas, entende? Você acaba agradando a carne. Esse é o sentido. E o Senhor fala, não mata tudo, acaba com tudo. Sim.
Você não pode, passa a espada. Pela palavra também, tu vê a palavra entrando aí. É pela palavra. Entende? Não pode ter pena da carne. A carne tem que ser cortada pela espada. A carne, o lugar da carne é a cruz, né? O outro sentido aqui de Moisés mesmo, quando ele estava com os braços abertos ali, é a cruz. Né? Enquanto ele estava no sentido de cruz lá, né? É um tipo de Cristo crucificado, Moisés, né? Então Moisés era o tipo de Cristo ali. Enquanto ele estava com os braços abertos, orando, eles estavam em oração ali, o povo prevalecia. Quando ele ia desfalecendo, Amaleque prevalecia. Então é a cruz, né, que dá o suporte, o sustento, né, que é o sentido de refidim, suporte, sustento, na cruz, né, para vencer a carne. Né? A carne ela tem que ser crucificada. Né? Esse aqui é o mesmo sentido, né? Então, quando Saul, ele poupa aquele rei ali, ele é como se ele tivesse a carne, ele tivesse dando o governo para a carne. Então, agora já não serve mais ao Senhor. Agora ele está servindo a sua própria carne, a sua própria vontade, né, vamos dizer assim. Então, agora está desqualificado para ser rei, para ser governo, né, no caso. Outro texto também, irmãos, que eu queria ler, Esther, está lá no livro de Esther, aqui no Velho Testamento. É um outro aspecto disso, desse... É Esther 3. Que também vai passar-se uma alegoria um pouco diferente, mas também nesse mesmo sentido. Esther 3, a partir do 1. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Só até aí, por enquanto. Então a gente vê que interessante, né? O rei Assuero aqui, ele está tipificando o reino ali da época, né? Governo da época, um governo pagão, né? E Amã, a gente vê que interessante, e Amã, o texto aqui é bem claro, fala assim, Amã o Agagita, ou seja, ele era descendente de Agag, entende? Então ele era malequita, esse Amã. Então a gente vê que é outro tipo da carne também, Amã. Amã também é um tipo da carne, que é descendente de Agag, Agagita, né? Ele é Agagita, Amalequita. Então ele está tipificando um Amalequita, o Amã, no livro de Esther. E a gente vê o governo aqui, tu vê o governo secular passando tudo para ele, né? Ele passa todo o poder, o Assuero passa tudo para ele. Ele é o segundo homem lá do governo secular lá, né? O governo secular dá tudo que tem para a carne ali, todo o apoio, né? E o exaltou, a Medata, o Agagita, e o exaltou. E lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. 2. Todos os servos dos reis que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã. Então todo mundo se prostrava para a carne. Esse é o sentido, você está se curvar para a carne, né? Porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Agora é interessante que Mordecai, ele é benjamita, da mesma tribo de Saul. Fica interessante. O Amã, ele é agagita, descendente do rei Agag, a Malequita. E Mordecai, ele é da mesma tribo de Saul, do rei Saul. Só que aqui é o contrário, né? Aqui ele vence, aqui Mordecai ele vence, porque ele não se curva à carne. O conceito espiritual é esse. Ali existia um homem ali que não se curvava, né? A gente vê que comentou lá que Esther é um livro que fala do tempo que o pessoal ficou do povo que ficou lá na Babilônia, que não saiu para a restauração do templo, né? E lá eles estavam sujeitos ali ao governo secular e à carne. Essa é a tipologia. Quem está
em Babilônia, está sujeito ao governo do mundo, está sujeito à carne ali, né? Então a gente vai ver que o interessante é que depois eles levantam. Amã, ele faz uma forca para matar Mordecai, né? Porque Mordecai não se inclinava para ele queria matar. Olha só que interessante, ele queria matar Mordecai, não é isso? E aquela forca ali, depois ele acaba sendo enforcado nessa mesma forca, né? Que é uma ilustração ali, uma alegoria da cruz de Cristo, né? A carne, ela tem que ir para a cruz, tem que ser enforcada, crucificada, morta, né? Então essa é a tipologia. A carne tem que ser... Tem que morrer, né? Então por isso que Amã vai para a forca. Esse é o sentido, né? A carne para nada se aproveita. Essa é a tipologia desse texto de Esther, né? Então agora, irmão, vamos voltar lá para Êxodo. Eu vou estar lendo só o 18. Agora, aí no 18, né, tem essa guerra contra os amalequitas, que é uma guerra da carne contra o espírito, né? Depois no 18 vai ser Vamos ler a partir do 13. A instituição dos juízes, né? Contexto. Êxodo 18, a partir do 13 em diante. Então a gente vê que o Jetro, sogro de Moisés, vai visitar ele ali, né? Vai ter a visita vai trazer a esposa dele com os filhos. E depois vai ter esse episódio aqui, a nomeação de auxiliares, né? 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. 15. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e o outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo, que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as tuas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que deves fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julgue este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Né? Então, interessante, né? Que depois o sogro de Moisés vai ver ali ele sobrecarregado ali, e aconselha ele nomear anciãos, né, no meio do povo, para ajudar ele ali a julgar o povo, né? Então, e aí termina o conceito de refidim, que é suporte, sustento, né? A palavra refidim, né? Ela significa suporte, sustento. É sustento do próprio Senhor, né? Sustento do Senhor como a rocha ferida, né? Nos sustentando pelo Espírito, né? Pela água que jorra da rocha, pela cruz, né? Tipificado lá pela cruz, Moisés lá na cruz, pelo Espírito também, suporte do Espírito, da cruz, né? Do Senhor, e o suporte também dos irmãos, né? E a gente entende que esses anciãos aqui que está no versículo 18 são justamente os vencedores que passaram o esplendor do mundo, né? Por Alos, pela aquela confusão que teve ali em Alos, por essa luta de Amaleque ali. Então agora se manifestou os vencedores, agora os irmãos que
que foram aprovados, né? Os aprovados, vamos dizer assim. Então agora esses irmãos agora vão ser nomeados para estar ajudando Moisés aqui como juiz, né? Julgando o povo, as causas do povo, ajudando, né? E a gente vê aqui que interessante aqui que no 21, né? 18, 21, procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100. Tu vê assim algumas qualidades de presbítero, né? De que a mesma qualidade, homens que temem a Deus, né? Qualidade de governo, né? Para ajudar Moisés ali. Então esse é o sentido de Refidim, irmãos, sustento, suporte. Suporte de Deus, suporte pela cruz, pela rocha ferida, pelo Espírito Santo, né? Pela presença de Deus, se achegar a Deus por fé, né? E o suporte dos irmãos também, dos irmãos que vão sendo aprovados, né? Vão ajudando a igreja, outros irmãos, né? Dando apoio aos irmãos, apoiando os irmãos a estarem crescendo também, né? Porque é até que todos cheguemos, né? Até que todos atinjamos a estatura de varão perfeito. Amém. Amém, irmãos? Vou abrir agora, está abrindo agora para os irmãos estar perguntando, comentando, acrescentando, né?